Oi, pessoal, boa tarde. Hoje estou aqui iniciando essa live. A Andrea não está com a gente hoje, infelizmente, minha orientadora queridíssima. Mas eu estou aqui representando ela e tenho convidados também para me ajudar nessa difícil missão aqui, que é falar sobre inteligência artificial e ética. E aí, primeiro de tudo, queria falar uma boa tarde a todos, a todas e a todos que estão assistindo. Sejam bem-vindos aqui nessa live. Essa live faz parte do curso de alfabetização em dados, referente à unidade 4, que se chama Inteligência Artificial e Ética. E hoje eu trouxe aqui uma pessoa super especial e a sua orientadora da Federal, que foi sua orientadora também, que vocês já conhecem de outros aqui. A Luciana Pereira, que é minha co-orientadora, ela indicou o Terry, que foi aluno dela na Federal, para participar hoje e falar para a gente sobre inteligência artificial. O Terry, ele fala que ele é um geek, então eu vou falar um pouquinho da formação dele, e também a Luciana vai aproveitar aqui e falar um pouco da alfabetização digital e um pouco dos comentários dela. Ok? Então vamos começar. O Terry é um dos primeiros graduandos da UFABC. A Luciana acabou de falar que ele foi um dos 6 primeiros graduandos do BCIT, e ele fez também o bacharelado em ciência da computação. Depois ele fez mestrado em engenharia da informação também na Federal, e ele é doutor em ciência da computação e informação pela Universidade de Michigan. Ele já trabalhou na IBM, já trabalhou em Tóquio, no Instituto Nacional de Informática, ele foi professor assistente da Veltec em Chennai, Índia, e hoje ele trabalha como pós-doutorando e é professor da Universidade de Wuppertal, na Alemanha. Não sei se eu falei certo, o nome da faculdade não me peçam para falar, deixa ele falar. E eu trouxe ele para falar desse assunto de hoje, porque ele trabalha com processamento de linguagem natural, ciência de dados e machine learning. E ele aplica machine learning para text mining. Palavras muito difíceis, muito complexas, mas ele vai explicar tudo para a gente, o que são essas coisas todas. E ele vai explicar, né, a pesquisa dele é isso também, como que ele cria algoritmos e ferramentas que facilita a encontrar artigos científicos pela semântica, contexto, né, e não só por uma palavra. Então, assim, hoje eu estava muito nervosa para essa live, eu conversei com a Luciana um pouquinho antes, e com o Terry. São assuntos muito complexos, eu não sou uma pessoa técnica, né, eu estou aqui para a gente se conscientizar de dados, para a gente começar a ter essa proximidade, a gente não ter medo de ficar perto disso e saber falar essa linguagem que eu falei agora. Então, a gente não precisa saber lá no detalhe de programação o que é text mining, não precisa fazer um código, um modelo de text mining, mas a gente precisa começar a falar sobre isso, porque esse é o futuro, e o nosso futuro. Então, Terry, te convido para falar um pouquinho de como você entrou nesse ramo, como você se interessou, já falei um pouco da sua caminhada, mas começar a falar um pouquinho de você e depois a gente começa a destrinchar aí as palavras. E Luciana também, fica à vontade para falar um pouco, quando se sentir à vontade. Muito obrigado, Mariana, pela adorável introdução, agradeço também pelo convite a Luciana e todos os envolvidos, e vou tentar contextualizar como que eu acabei entrando nessa área de NLP, né, processamento de linguagem natural. Para ser sincero, tudo começou quando eu estava no mestrado ainda com a Lu, e eu comecei assim, eu comecei a gostar dessa parte de como você consegue extrair informação através de texto e derivar, você processa o dado, gera informação, transforma isso em decisão e por aí vai, né? E a partir disso, quando eu cheguei lá em Michigan para fazer o doutorado, na época o meu orientador queria me puxar para a área de processamento de imagens, mas eu consegui converter ele para trabalhar com texto, na realidade, que eu queria fazer alguma coisa relacionada a texto, até para botar em prática o que eu tinha feito no mestrado, que era o assunto de cientometria, como você mede ciência, colocando em poucas palavras, né?
E antes de entrar no assunto de Natural Language Processing, que é o NLP, que é o que eu faço no dia a dia aqui em Wuppertal, talvez seria legal dar uma visão de como o NLP está no contexto dentro de inteligência artificial. Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente está falando do guarda-chuva completo. Então, tudo que a gente, assim, deriva de técnica para você otimizar ou você fazer a mímica de um comportamento humano, tomada de decisão, ou lógica, ou qualquer coisa, isso está no guarda-chuva de inteligência artificial. Cabe a discussão do que é inteligência na realidade, porque, por exemplo, se inteligência é você fazer alguma tomada de decisão, ou você conseguir uma performance melhor, isso já é inteligência? Talvez sim, talvez não, mas a gente vamos tentar não entrar nessa discussão agora. E dentro de inteligência artificial, você tem um subgrupo chamado Machine Learning, ou aprendizado de máquina, que é onde você ensina a máquina a aprender através de características para você fazer agrupamento, ou você fazer uma classificação. Você, através de características no seu dado, você usa essa característica para desenhar, vamos dizer assim, grupos, ou para você tomar uma decisão melhor embasada, você fazer a classificação, como eu havia dito. Dentro de Machine Learning, você tem uma categoria especial chamada Deep Learning, ou, aliás, dentro de Machine Learning você tem redes neurais, e dentro de redes neurais você tem Deep Learning, e na processamento de linguagem natural, imagina que é algo que toca Deep Learning, Machine Learning e AI. Então, é um overlap dessas áreas. Então, qual que é a ideia de NLP? É a gente pegar e entender, ou fazer o computador entender o que a gente tem através de texto. Você pode ser um texto convertido de fala para escrita, ou um texto através de documento, ou reconhecimento OCR, né, que é você reconhece os caracteres. E o que eu faço hoje? Eu estou numa área dentro de NLP, que é uma área cross-segmento. Então, o que acontece? A gente trabalha com modelos para entender quais que são as características semânticas de um texto, o que faz o sentido desse texto. E a gente ensina e cria modelos na esperança que esses modelos semânticos eles possam ser usados para determinadas tarefas. Por exemplo, quando você vai no Google e escreve qual a capital e você está no Brasil, e a próxima palavra sugerida é Brasil, isso é feito porque o algoritmo deles, o modelo chamado Language Model, ele é treinado de um jeito que ele leu tantas palavras, e ele processou tantas diferentes, assim, aspectos em texto, que ele sabe inferir para você que a próxima palavra deve ser Brasil, de acordo com o lugar que você está localizado, e outra série de coisas. E dentro dessa área de como a gente processa o texto, eu consigo te sugerir palavras, tendo em vista que eu li bastante informação antes, tem determinadas aplicações que a gente trabalha. Por exemplo, como que eu consigo te sugerir artigos para você ler, não só baseado no matching, no overlap das palavras, não que as palavras sejam iguais. Eu consigo sugerir para você, por exemplo, dado esse artigo ou esse tópico, eu consigo, através das características semânticas, por exemplo, o que é discutido na introdução, qual que é o método, o que a conclusão significa, e através disso eu consigo sugerir determinados artigos que são pertinentes dado a semente que você está usando, dado o documento que você está querendo, sem somente usar as palavras para fazer o matching, né? Esse é um das aplicações que a gente tem. Outra aplicação que a gente faz bastante aqui, que é mais focado no core do grupo, é como você consegue trabalhar com plagiarism detection, como você consegue identificar que um documento ele é um plágio de outro. Então, tem diversas técnicas, uma delas você faz o overlap das palavras, você sabe se você tem uma série de distribuição de palavras iguais, os documentos eles são iguais, mas isso está ficando para trás, por causa dos avanços que a gente tem hoje em Deep Learning, Neural Network e até em Machine Learning.
Agora, a gente precisa de determinadas características semânticas que conseguem falar para mim, apesar das palavras serem diferentes, os textos, eles têm exatamente o mesmo, vamos dizer assim, a mesma assinatura semântica. E aí você consegue usar essa assinatura semântica para dizer se, por exemplo, o seu trabalho está sendo copiado de uma outra pessoa, e essa pessoa não está referenciando o seu trabalho, por exemplo. Dentro de processamento de linguagem natural, tem diversas tasks, assim, como eu posso dizer, diversas tarefas, e algumas delas, elas são até já bem resolvidas, outras a gente tem um bom progresso feito nela, e algumas ainda são muito difíceis de ser resolvidas. A gente está caminhando bem, mas por enquanto ainda é bem complicado. Dentre as tarefas que você pode considerar resolvida, a gente tem classificação de e-mail, por exemplo, spam e não spam, isso já é resolvido há muito tempo. Como você consegue fazer a tag do que você escreve, por exemplo, se você tem uma frase, como é que eu sei identificar nessa frase o que é uma pessoa, um local, uma organização? O nome disso é Part of Speech Tagging, e isso já está mais ou menos resolvido. Coisas dentro de processamento de linguagem natural que a gente fez um ótimo progresso desde 2013 até 2017, teve um boom nessas áreas, que é a área de análise de sentimentos, co-reference resolution, parsing e machine translate, tradução de máquina. Essas áreas, nos últimos anos, teve um progresso muito grande por causa que, dentro de processamento de linguagem natural, técnicas em deep learning, mais especificamente falando, tem uma arquitetura chamada Transformer, tem mudado o panorama de como você resolve essas tarefas. Imagina que é um jeito que você tem como fazer uma rede neural. Para aqueles que não sabem, uma rede neural, imagina que é um monte de função que você está tentando otimizar, onde você relaciona input, entrada, com saída de dados. Então, rede neural nada mais é que um monte dessas funções que relacionam input com output, e aí é uma arquitetura específica que resolve esses problemas. E tem aquelas tarefas que ainda são extremamente difíceis, que é sistemas de pergunta e resposta. Então, quando você faz uma pergunta para o computador e o computador tenta te responder, isso ainda é muito difícil, ainda mais se é uma pergunta que eles chamam open question, que não está no texto. A parte de detectar se um documento é parafraseado, se ele é copiado, que é a área que eu trabalho, ainda não está resolvida, ainda é muito difícil de resolver isso. A parte de sistemas de diálogo, quando você entra num banco, por exemplo, que você tem aquele assistente virtual, o assistente virtual, ele usa esses modelos de linguagem para te dar uma resposta que é mais adequada, porque você está perguntando. Esses sistemas de diálogo, eles ainda são bem rudimentares e eles resolvem para conceitos específicos. Eu quero procurar algo sobre o banco. Eu quero procurar algo sobre saúde. Então, isso está mais ou menos encaminhado. Agora, um sistema geral ainda está muito longe disso acontecer. E também a parte de resumo de texto. Por exemplo, você dá um texto para um modelo, e o modelo, ele te devolve o sumário desse texto, o resumo. Isso, dentro da área de geração de texto, é uma das tarefas mais difíceis que você tem dentro de processamento de linguagem natural. Qualquer geração de texto ainda é muito complicada, apesar que nos últimos meses a gente teve diversos modelos sendo lançados, namely GPT-3, GPT-2, BERT, todos esses modelos, eles ajudam você a resolver isso, mas ainda, no geral, ainda é muito complicado de fazer isso. E, no geral, assim, para dar mais ou menos uma fechada no assunto do que a gente faz aqui, todas as tarefas, e eu arrisco dizer que é uma questão de tempo de todas as áreas precisarem disso, que envolvam texto para você derivar qualquer tipo de informação, NLP está presente. Por exemplo,
tem uma área, tem uma conferência na computação chamada Triple AI, que é a conferência mais concorrida dentro de inteligência artificial na computação, e durante anos é uma área, é uma conferência dominada por diversos tópicos, e o ano passado, NLP já é um dos assuntos mais, assim, submetidos dentro dessa conferência. E você tem grandes empresas, grandes players dentro dessa área, Google, Microsoft, Facebook, OpenAI, Allen NLP, todos esses atores, eles investem bilhões, literalmente bilhões, dentro da área de processamento de texto. E num resumo muito grande, assim, da área, só para vocês terem uma ideia, para finalizar também, desculpa, só para, numa timeline, você tem, imagina que da década de 90 para trás, tudo era resolvido com sistemas de regras. Se você me dá um texto com as palavras não, eu sei que isso é um texto negativo, então eu marco assim. Aí, entre mais ou menos dos anos 90 até meados de 2000, tudo, entre aspas, era bem resolvido através de machine learning, aprendizagem de máquina. Vamos pegar um monte de dados, vamos transformar tudo isso em número, vamos criar diversas características e vamos usar algoritmos para que esses modelos resolvam a tarefa que a gente tem em mãos. Agora, quando eu digo agora, em meados de 2000, mais ou menos 2003, para ser mais preciso, em 2003, 2013, a gente teve duas ondas na área de redes neurais que, entre aspas, infectaram a parte de NLP. A gente viu isso acontecer em computer vision, alguns anos atrás. Redes neurais infectaram a parte de computer vision e aconteceu a mesma coisa com o NLP. Agora, o que está acontecendo todas as sub-áreas que dependem de NLP também estão sendo infectadas por redes neurais, o que significa que é uma área que está sendo dominada por essa abordagem de resolver problemas, e tem os benefícios e os malefícios. Os benefícios você consegue escalar, você consegue colocar isso em produção, aplicar em diversos problemas, e tem também o downside, que é difícil de você explicar o que acontece, em algumas vezes. E justificar quando você tem, por exemplo, um problema de enviesamento, bias, racismo, todas essas coisas, elas são inerentes da abordagem por diversos assuntos que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas, por exemplo, quando você tem os algoritmos de machine learning, quando você tem alguma decisão que é tomada, você consegue justificar, você consegue apontar mais ou menos por que uma árvore de decisão tomou de alguma decisão que culminou num resultado. Em redes neurais, a gente não produz as features, a gente codifica os dados e deixa o algoritmo derivar as características para a gente usar. E aí que é um pouquinho complicado quando um algoritmo produz um resultado que, a priori, parece muito enviesado, ou misógino, ou racista. É muito complicado de você justificar por que tomou aquela decisão, porque a gente não sabe as características inerentes que o modelo está sendo construído. Mas tem uma normativa dentro dessa área, que se você tem os seus dados são ruins, o seu modelo vai ser ruim. Ponto. Não tem milagre. Não adianta você falar, não, o modelo é ruim. Não, os dados, todo dado, acho que vale um parênteses, todos os dados são enviesados. Todos. Não existe dado neutro. É impossível. Para não dizer que é impossível, se você conseguisse todos os dados infinitamente por infinito tempo, ok. Não seria você tem esse problema. E a gente tem que tomar cuidado com esses modelos. Por exemplo, tem casos famosos em que sistemas de tomada de decisão em jurisprudência, só que, se você usa os dados de centenas ou algumas dezenas de anos atrás, imagina como é que isso pode ser um problema. Desculpa? Eu acho que essa internet está falhando um pouco, deu uma cortada agora no final.
da sua fala, tá? Sem E aí problema, eu posso repetir. Ixi, tá Eu travando bastante. Se tá, você puder dar uma olhadinha na sua velocidade da internet, e aí para gente continuar aqui a conversa. E assim, não sei vocês, mas eu tô com a cabeça explodindo assim de tanta informação. E eu queria dar uns passos atrás, Terry, para a gente começar ali. Data 101 aqui, tá? uhum, Que é o basicão. Quando você fala de dados, de textos, dessa dificuldade de trabalhar com dados, é um ponto que a gente falou em algumas lives lá atrás, né? Texto, imagem, vídeo e som não são dados estruturados, certo? Então, diferente de dados que estão organizados em forma de tabela, em base de dados, os dados de texto não estão estruturados. Então, isso é uma coisa, um conceito que a gente já passou por aqui. Então, só para deixar isso bem claro, então você precisa extrair as informações para conseguir alimentar um modelo, né? Um algoritmo, e aí desse modelo vai sair a resposta que você precisa. Certo? Tá tudo certo? tá, não, tá perfeito. O texto, como você falou, ele é totalmente não estruturado. Você olha para o Twitter, você olha para o Facebook, qualquer coisa, tudo que a gente, até no jeito que a gente fala, é totalmente não estruturado. Então, para você pegar esses dados, garimpar, deixar eles, de certa maneira, representativos o suficiente, é extremamente difícil. Sem falar que, às vezes, eles não estão disponíveis. Dependendo do que você quer, eles não estão. Mas a ideia é exatamente essa, você conseguir processar todos os dados que são não estruturados, para você alimentar esses modelos que são criados, e você aplicar esses modelos para a sua tarefa, seja ela classificação, tomada de decisão, classificar sentimentos, qualquer coisa que você queira fazer, o processo é exatamente esse. Ótimo. E aí eu queria emendar já com uma outra pergunta, que no começo da sua fala você falou muito da gente ter inteligência artificial como uma coisa maior, né? Eu tenho uma pessoa que fala, uma pessoa próxima de mim fala que inteligência artificial ela está normalmente no PowerPoint, e aí quando a gente fala de machine learning e deep learning, ela está no código, né? Então, não sei se é uma coisa 100% correta, se sim, se não você me corrige, por favor. E aí eu queria só ter essa noção de caixinhas mais claras quando a gente fala de inteligência artificial, machine learning, deep learning e redes neurais que você falou, e onde entra o processamento de linguagem natural também, que acho que não ficou muito claro. Eu vou tentar. Cortou um pouquinho, mas eu acho que eu entendi. Você quer que eu dê uma. Explicar como é que são os grupos novamente, certo? Tá. Então, imagina que, assim, inteligência artificial é tão grande quanto computação. Computação você tem várias partes, mas, enfim, você tem inteligência artificial como um todo. Dentro de inteligência artificial, você tem machine learning completamente inserido em artificial intelligence. Dentro de machine learning, você tem redes neurais, e dentro de redes neurais, você tem deep learning. NLP, ele toca todos esses pontos, só que NLP, ele não está totalmente inserido em deep learning. Ele está tocando deep learning, redes neurais, machine learning e, obviamente, inteligência artificial. E tem uma área dentro de NLP que é totalmente linguística. Eles não mexem absolutamente, vamos dizer assim, é um componente muito importante de NLP linguística, mas não necessariamente está totalmente inserido. Então, quando você vê o desenho, você vê todas essas caixinhas que eu te falei, uma dentro da outra, e NLP corta todas elas, mas tem um pedaço para fora, que é o que toca a linguística. Muito legal. Eu sou uma pessoa muito visual, então eu gosto muito quando a gente consegue enxergar as caixinhas assim, né? E aí, para as pessoas que estão assistindo terem uma visão do que é sem ter esse embasamento técnico, né? Eu acho isso muito importante. Muito legal. E aí eu queria entender só com você para a gente colocar no curso. Eu falo muito sobre machine learning, eu explico o que é machine learning e a diferença entre deep learning, porque lá eu coloco até as deepfakes.
que é uma coisa que a gente teria que se preocupar mais para frente, né? Ou não, a gente já está se preocupando agora, né? Queria saber sua opinião sobre isso. E aí a diferença entre machine learning e deep learning, para a gente falar um pouquinho, abordar um pouquinho isso agora. Você pode só repetir, porque deu uma cortada quando você falou. Você falou depois de machine learning, deu uma cortada muito forte. Tá, a diferença entre, assim, deixando mais simples, né? A diferença entre deep learning e machine learning, porque no curso a gente fala muito sobre deepfake, então a gente situar um pouquinho melhor o que é cada uma dessas caixinhas. Tá. Deu para Se eu ouvir? entendi certo, você falou falar deep learning e deepfake. Isso, e aí qual a diferença entre machine learning e deep learning? Tá. Quando a gente fala deep learning, a gente está falando de uma categoria de algoritmos dentro de redes neurais. Imagina que redes neurais, como eu falei, são funções que você. Eu estou simplificando bastante, mas imagina que é um monte de função que você está tentando otimizar e relacionar input com output. E aí, geralmente, você tem uma camada só no meio de funções que correlacionam. Isso é uma rede neural simples, perceptron. Quando você fala de deep learning, a gente está falando que essa camada intermediária, o qual correlaciona a entrada com a saída, ela é muito grande. Várias e várias camadas. Por quê? Quanto mais camadas você tem, maior é a sua capacidade de correlacionar e separar as características e usar as características para qualquer tarefa que você queira. Deepfake é uma aplicação dentro de Deep Learning. Elas não são a mesma coisa. Deepfake é um algoritmo, uma coleção de algoritmos, é mais dentro da área de computer vision. É um pouco fora da minha, é bastante fora da minha área, que a minha área é texto, mas é uma técnica na qual você sobrepõe uma imagem existente sobre uma outra e você consegue gerar um novo conteúdo. Um paralelo com isso, com o deepfake, é o language model em NLP, no qual, imagina que no deepfake você coloca uma imagem e a pessoa está vendo aquela imagem que não é real, então é uma imagem alterada, simplificando bastante. No texto, você também faz isso através de um modelo de linguagem. E o que esse modelo de linguagem faz? Ele gera texto que não é criado por humanos. Isso já existe hoje, eu posso até passar um link, que utiliza hoje um dos mais recentes modelos, que se você coloca uma frase, uma palavra ou uma pergunta, ele gera, sei lá, 10 parágrafos, e você lendo o texto, você não consegue diferenciar se o texto é escrito por ser humano ou não. Isso é extremamente complicado, porque não porque as máquinas vão tomar conta do mundo, isso não funciona bem assim, mas é porque ela possibilita você a escalar as coisas. Então, imagina que você gera fake news, por exemplo. Como é que fake news é gerada? Uma pessoa vai lá, gera um texto falso, distribui isso na rede, ou gera umas palavras aleatórias e vai indo. Esses modelos, eles possibilitam você gerar mais de 1.000 histórias por minuto. Histórias grandes e convincentes. Então, exatamente, eu estou tentando traçar um paralelo entre deepfakes e esse, porque imagina que é a mesma coisa com imagem. Então, a partir do momento que você tem essa capacidade de gerar conteúdo artificial através da máquina, começa a ser muito complicado, porque você começa a escalar as coisas. Então, fica difícil você diferenciar isso é real, isso não é real, e tem as técnicas para você identificar, obviamente, o que é, o que não é, mas não é algo tão simples. Isso, surgiu até uma pergunta, já surgiram algumas perguntas, mas eu vou pegar a última aqui que surgiu, que tem totalmente a ver com esse assunto, que é como que a gente pode distinguir se algo é uma deepfake, e aí falando de imagem, né? Mas a gente pode falar aqui na parte de texto também, e por que a pessoa quer saber disso? Porque ela já está vendo as deepfakes que o Bruno Sartori aqui no Brasil tem feito, né? E elas são engraçadas, e ele faz isso ser um pouco mais característico, um pouco mais forçado para a gente entender que é uma mentira, né? Para a gente não compartilhar isso.
mas e que enganam bem. E até nas épocas das eleições a gente teve algumas montagens de imagem, né? E assim, eu fiquei até realmente curiosa, porque eu não conhecia essa parte de texto, Terry, então fiquei aqui curiosa para também como que a gente, porque a imagem, quando ela tá um pouco mais forçada, assim, mais puxando mais para sátira, a gente consegue entender que é mentira, né? Mas e texto, tem como a gente também Uhum. enxergar que é mentira? Sim. Então, essa é uma ótima pergunta, inclusive, acho que é um dos maiores medos. O que acontece? Tem esses modelos que geram texto automaticamente. Alguns anos atrás, essa empresa, ela criou um texto chamado GPT-2, e, a princípio, a empresa não queria, como posso dizer, ela não queria apresentar esse modelo para as pessoas usarem, porque seria muito perigoso. Aí eles geraram um modelo mais simples e foi para frente. E o que acontece? Na parte de texto, como você falou, é complicado porque, a- de acordo com os últimos artigos, os melhores modelos para identificar que um texto foi gerado através de máquina são os modelos que geraram o texto em si, o que torna muito complicado. O que isso quer dizer? Imagina que você tem um modelo A e um modelo B. Você gera um texto com o modelo A, o modelo B, ele não consegue, assim, ele consegue, mas não com a performance tão boa, dizer que aquele texto foi gerado por um outro modelo ou não. Então, isso que é um pouquinho complicado, assim, na área. Tem muito estudo no qual está se tentando, né, você usar esses modelos novos para ver se existe algum que consegue identificar razoavelmente bem todos os modelos. Atualmente, o consenso que tem na comunidade é, se você quer identificar que um dado texto ele foi gerado por um modelo, você tem que usar o próprio modelo para fazer a classificação. Senão, é extremamente complicado. Tem algumas, dependendo da língua que o texto é feito, se você é muito proficiente, você consegue ver algumas coisas estranhas no texto. Por exemplo, o texto ele não tem geralmente desenvolvimento de personagens. Então, se é um texto um pouco longo, você não vai ver um desenvolvimento de personagem muito bom, você vai ver algo muito quebrado, desconexo. Mas se é um parágrafo, e um parágrafo, não sei, de 400 palavras, ou algo assim, é muito difícil identificar. Muito, muito difícil mesmo. Ótimo e um pouco assustador, né? Até o Davi aqui, ele comentou no chat que pensar no impacto do deepfake é assustador. O fake atinge muito mais do que a correção do mesmo. O estrago pode ser irreversível. Sim. Então, é bem Eu assustador. concordo, eu concordo plenamente com isso. É um pouco E se vocês assustador quiserem, o texto, desculpa, o site que está colocando esse modelo para treinar ao vivo, ele está online hoje, se você quiser. Ele chama Philosophers AI. É só você dar um Google nisso, você vai entrar uma página toda preta, que você consegue colocar um texto, você vai ver como é que o texto é de alta qualidade, mesmo, assim, é algo assustador, mas não é algo também para a gente arrancar os cabelos. Ai, meu Deus, o mundo está acabando. Calma, calma, gente. A gente não está no filme do Exterminador do Futuro, não é assim. Mas é algo para você se pensar. Tá legal, a gente tem essa máquina que gera, então vai ter uma resposta. Qual que é a outra máquina que vai ser usada para fazer o contra-ataque disso? É sempre assim, é a briga de gato e rato. Essa é a área da computação. Uns fazem melhor, outro vai lá e faz melhor e vai indo. É por isso que evolui tão rápido. Mas também nessa parte a gente vai ter que começar a criar ferramentas para a gente conseguir identificar. Então a gente vai desenvolvendo aqui. É como se fosse a gente atrás do ladrão, né, do fraudador aqui, atrás da polícia, né? Então cada vez que o fraudador ele inventa uma tática nova, a polícia tem que ir, né? E aí Exatamente. é exatamente assim, né? Exatamente assim. Na área de plagiar detection, é exatamente assim. A gente pensa num modelo novo para você identificar o que foi plagiado. Aí a pessoa que faz o plágio desenvolve uma técnica nova para gerar o melhor plágio. Aí a gente desenvolve uma técnica nova
para pegar eles. E vai indo assim. Exatamente isso mesmo. E a gente tem uma pergunta que foge um pouquinho do assunto, de futuro, né? Exterminador do futuro, mas para a gente acalmar um pouco os ânimos, Terry, antes da gente falar de vieses, a Mozart, ela mandou uma pergunta falando qual é a formação necessária para as pessoas trabalharem com machine learning e quais são as capacitações do profissional. Tá, é uma ótima pergunta. Eu gostaria de ter uma resposta 100% certa. Você vai encontrar várias respostas para isso. O que acontece? Machine Learning é extremamente baseado em modelos matemáticos, modelos probabilísticos. Então, uma pessoa pode falar, se você for bom em estatística, matemática, probabilidade, você vai destruir em Machine Learning. Não necessariamente. Aí, alguém vai falar para você, não, para Machine Learning, você precisa saber código. Vai lá, faz um monte de certificação do Udemy, do Coursera, faz o How To, que você vai saber. Também não necessariamente. Então, eu vejo a formação de Machine Learning, ela é meio que um aglomerado de diversas áreas. Você precisa ter uma base legal de probabilidade, estatística, matemática, você tem que ter uma base legal de computação, e quando eu digo uma base legal de computação, não necessariamente é só você reproduzir tutorial, é você saber estrutura de dados, qual que é o melhor jeito de você abordar um problema, como você consegue captar dados, limpar dados, e por aí vai. E a outro lado também é a parte científica. Todo mundo que mexe com machine learning tem um pouco de cientista, porque se você não tem a ideia de que se você estiver provendo, imagina que assim, você sabe bastante sobre código e bastante sobre matemática, só que você não sabe nada sobre método científico. É um problema, porque você vai pegar qualquer dado que você vê por aí, vai botar no código que você fez, o que você achou, você vai ter uma resposta e você vai falar, foi o algoritmo que falou para mim, então tá certo. Exatamente complicado, porque você é um componente dessas três áreas, na minha opinião, né? Então, tentar dar uma resposta um pouco mais palpável, eu diria que é uma intersecção entre conceitos matemáticos, probabilísticos e estatísticos. Você precisa ter uma noção de código, não quer dizer que você precisa ser o melhor programador do mundo, muito pelo contrário, não precisa. Até porque você tem muitas ferramentas que ajudam a sua vida pra caramba hoje. E você precisa ter um viés científico, sim, crítico, principalmente, de saber que, você está analisando os dados, imagina assim, você quer analisar como é que é o sentimento das pessoas, e você pega os dados só de 2020. O que você acha que vai acontecer com os dados de 2020? Todo mundo triste, depressivo por causa da pandemia e etc. Então, você precisa ter esse senso crítico. E isso, assim, não, é difícil você ter a faculdade, assim, o curso na faculdade que vai te ensinar isso. Não, é uma continuidade de cursos, de experiências, de projetos, é um pouquinho de cada área. Por exemplo, na Federal do ABC, a gente teve bases de ciências naturais, a gente teve relatividade, física, relações internacionais, filosofia, tudo isso contribui para você ser uma pessoa, vamos dizer assim, mais completa. Não quer dizer que, se você só sabe codificar, e eu digo só, não no detrimento da palavra, mas somente, não quer dizer que você não vai ser um bom machine learning scientist. Claro que você vai ser, só que você vai ser mais um executor, um coder. Agora, se você sabe só matemática, você vai ser uma pessoa que vai conseguir avaliar melhor o resultado das coisas. E por aí vai. Por isso que eu acho que é uma formação, assim, de três grupos grandes. Sim, Terry, na nossa última live, a Priscila Santos, ela veio falar sobre ciência de dados, desculpa. E aí a gente comentou bastante como que é chegar, né, como é ser cientista de dados, e eu acho que ele abrange bem esses três blocos que você falou. Então, a parte de matemática, estatística, tem a parte aqui de ciência da computação, que a gente fala mais de programação, e tem a parte do contexto, que dados sem o contexto não geram nada, né? Então, são só Exatamente. números ali soltos, né?
Então, na última live a gente falou bastante sobre isso. Então, ciência da computação é um caminho para você chegar ali, mas também não é o caminho único, né? Tem muita gente que vem de outras áreas, não precisa ser exatamente exatas ou humanas, e conseguem a partir da aprendizagem de linguagens, né? E aí eu acho que talvez um caminho legal seja Python e R, né? Como as duas linguagens Sim. mais utilizadas, certo? Sim, perfeito. Python e R, eles ajudam muito na prototipagem da velocidade, a curva de aprendizado com essas linguagens, elas são muito mais suaves do que outras linguagens mais ásperas. Por exemplo, C Sharp, C++ e etc. Essas linguagens são um pouco mais complicadas. E Python e R, eles facilitam bastante a sua vida. Assim, você tem muito pacote, você tem muito material online, então fica realmente mais tranquilo. E a parte da formação em si, se a gente quiser colocar nome nas caixinhas, eu conheço pessoas que mexem com machine learning nível excelente, e elas vieram de matemática, física, biologia, cientistas sociais, então, assim, é bem diversificado. Obviamente que algumas áreas se beneficiam mais do que outras, isso é natural, mas a parte de código em si, assim, a parte da computação, ela é muito democrática, nesse sentido, porque você não precisa de tantos recursos. Claro, você precisa de um computador, você precisa de um ambiente virtual, tem esses pré-requisitos, mas comparado com outras áreas, ela é muito mais democrática. Por exemplo, se você é um físico de partículas, se você não tem um laboratório extremamente especializado, é complicado. Agora, na parte da computação, é um pouquinho mais fácil, né? Sim, e eu acho que aí a gente pode, você falou de democracia, de democrático, me veio ali diversidade nesse tema, e aí a gente pode partir para a segunda parte aqui do nosso curso e da nossa live, que é a parte que eu acho que a gente mais tá mais assim vendo hoje em dia, né, que é mais polêmica de todas as partes da inteligência artificial, que é quando ela abrange a ética. E aí, eu queria começar falando, então, sobre uma pesquisa que eu trouxe alguns dados, né? Então, a gente está falando de dados, alfabetização em dados, eu vou trazer alguns dados para a gente aterrizar aqui. O Preta Lab, ele fez um estudo que é quem coda no Brasil, quem coda no BR. E aí eles trazem o perfil, né? Obviamente, eles fizeram uma pesquisa quantitativa e qualitativa, uma análise desses dados, então eles mandaram uma pesquisa para um grupo, né? Para um pool que a gente fala, né? Bastante na área de dados, mas para uma população. Essa população respondeu uma pesquisa com a informação do que eles conhecem, e aí nessa população eles tentam ser o mais diverso possível nas pessoas entrevistadas, em cada uma das pessoas, né? Porque a gente não pode fechar no nicho de entrevistar só pessoas que moram na cidade de São Paulo. Então, são pessoas do Brasil inteiro, tem essa representatividade na amostra. Então, eles colocam alguns números, e eu achei alguns muito interessantes. E aí, fala muito do que a gente estava falando agora, que em 43%, então quase metade das equipes de tecnologia, não tem ninguém com ensino superior. Então, sem ensino superior. Então, ali tem muita gente formada com ensino superior. 38% não tem ninguém morando em bairros periféricos e 85% não tem pessoas com deficiência. 78% se consideram heterossexuais, então uma amostra bem grande. Então, mostra um pouco dessa população, né, que está gerando hoje, trabalhando em tecnologia nas grandes empresas, não mostra uma grande diversidade. Então, população branca que está trabalhando com tecnologia no Brasil, hoje, hoje no Brasil a gente tem 54% de pessoas brancas, né, na proporção, e aí na tecnologia elas são a maioria. Então, a gente começa a mostrar até um pouco de discrepância em quem levanta, né, quem faz esses modelos e algoritmos que a gente falou aqui. E até a gente está trabalhando com aquele documentário, O Dilema das Redes Sociais,
E aí, quando uma parte que fala como existe o Google, como que foi feito, né? Ele até comenta que são pessoas brancas, homens, né, brancos, de 25 a 35 anos, que estão codando o futuro e como as pessoas vão utilizar, como 2 bilhões de pessoas vão utilizar a tecnologia. Então, a gente começa aqui falando de inteligência artificial a partir de quem gera isso. Terry, você quer falar um pouquinho aqui? Eu vou olhar mais os dados para ver se tem mais alguma coisa interessante que a gente pode falar. Uhum. Eu acho que Terry tá aí? Realmente, sim, tudo que você falou é verdade. Quando eu trabalhei na IBM, eu trabalhei lá um tempo, 6 anos, era... Oi? Tô. Tá me escutando? Tá. Então, eu concordo com tudo que você falou, os dados são extremamente pertinentes. Sim, a diversidade, a diversity e também a representatividade na computação não é das melhores. Eu acho que isso não é só na área da computação, a área de exatas sofre desse problema de maneira geral. Se você avalia o corpo de engenharia, matemática, STEM em si, sofre da falta de representatividade como um todo, seja de gênero, seja de orientação religiosa, orientação à cor, ou qualquer coisa. Sim, você tem esse aspecto, esse problema. É, Tem algumas, assim, existem algumas, como eu posso dizer, algumas iniciativas para tentar minimizar isso, mas o cenário atual é exatamente esse. É complicado, assim, se você perguntar como é que a gente resolve isso, tentar democratizar o máximo possível para quem queira usar. Assim, é importante que, sim, tenhamos mais pessoas, mais diversity nisso, mas, assim, seria bom se as pessoas também, como eu posso dizer, elas têm que querer também. Não adianta também a gente tentar, por exemplo, forçar a entrada de pessoas que não queiram. Por exemplo, se eu fosse forçado a estudar biologia, ia ser horrível. Mas na área de computação, sim. Não só na área de computação, como eu disse, na área de STEM, em geral, você precisa ter um incentivo maior. Na minha opinião, um jeito de melhorar, na minha humilde opinião, e opinião privilegiada, obviamente, eu acho que a computação e outras áreas de STEM, elas deveriam ser incorporadas no ensino básico. Por quê? A gente tem contato com essas áreas só no ensino superior, ou seja, a gente só está falando da pirâmide na área educacional, na ponta da pirâmide. Na base, ninguém mexe com computação, ninguém sabe o que é código, ninguém sabe disso, então fica difícil você encostar nessas áreas. E eu acho que é uma coisa, inclusive, elitista nesse ponto, porque quando a gente fala de Uhum. crianças hoje que mexem com tecnologia, que estão aprendendo a codar, né? Quando são crianças fazem parte de uma elite da sociedade, né? Então a Sim, gente vê algumas sim, sem escolas dúvida. hoje que ensinam programação, né? Então eu acho que reflete muito isso, né? E aí a gente vai ter que lidar com esses problemas, porque aqui a gente vai falar sobre vieses e ética na inteligência artificial, e na minha também humilde opinião, Terry, isso parte de quem coda, de quem cria esses modelos que a gente falou tanto hoje, né? Então, o viés está na gente, não no modelo em si. Então, queria saber um pouquinho da sua opinião nesse ponto. Como que a gente... Existe um algoritmo que não tem viés? Existe isso que a gente... Essa coisa perfeita? É uma ótima pergunta. Essa, eu acho que a gente consegue dividir isso em dois tipos de bias, né, de viés. Um é o viés dos dados e o outro é o viés da técnica. Então, sim, você tem viés nos dois. Tem, tem, só que quando você faz um código, ele é inerente dele
é o jeito que você escreve, de, toda vez que eu ler uma pessoa que o nome começa com a letra A, eu vou cobrar mais caro por esse produto. Isso é um viés de código muito explícito. Às vezes, o viés dentro do código não é tão direto como esse. Às vezes é algo através de uma definição matemática. Por exemplo, você tem uma área dentro de NLP que é chamada word embeddings, que é como você pega uma palavra, texto, e você transforma isso num vetor, que é um monte de número que identifica isso. E ele é enviesado, porque se você perguntar qual que é o vetor mais próximo de homem, você vai ter doutor, e se você pergunta qual que é a relação para mulher, vai ser enfermeira, por exemplo. Só que, geralmente, a definição matemática não permite que você tenha a mesma, vamos dizer assim, a mesma característica para dois corpos diferentes. Por exemplo, A está para B, assim como C está para D. Só que A, B, C e D, eles necessariamente precisam ser diferentes. Por esse motivo, na definição matemática em si, você não vai ter, se você procurar, por exemplo, homem está para médico e mulher, você nunca vai ter lá matemática dizendo que o resultado pode ser o mesmo para todas as entradas. Mas, enfim, esse é um jeito que você tem um viés no código, porque se você transpõe essa definição matemática para a realidade, você automaticamente está enviesando o seu código. Não tem como você fugir, é uma definição isso, é um axioma, forçando um pouquinho a palavra. Agora, nos dados, isso tem como a gente minimizar, mas é extremamente complicado e eu diria que a maioria dos sistemas que a gente tem hoje em indústria, eles são completamente enviesados por causa de dados. Eles são, não tem como você, se você falar, não, você está sendo muito inocente nesse aspecto. Por exemplo, se você avalia pessoas com antecedentes criminais, imagina que antigamente você tinha diversos problemas antigamente, hoje a gente tem isso, mas problemas com racismo que perduraram anos e anos. Se você usa os dados do passado para tomar sua decisão agora, o que você acha que vai ser transposto? Exatamente o que a gente tinha antes. Então, isso é um problema num viés de dado. Então, para tentar responder um pouquinho melhor assim, a sua pergunta, sim, você tem viés nos dois, no algoritmo e nos dados. A gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado para não dizer, por exemplo, o algoritmo aqui está sendo injusto. Tudo bem. Por que o algoritmo está sendo injusto? Porque as decisões que estão sendo codificadas lá, elas são propositalmente feitas desse jeito ou não? Eu tenho um algoritmo que simplesmente está lendo bastante dados e, de acordo com o dado que tem mais probabilidade de ocorrência, eu estou tomando uma decisão. Se é esse o segundo caso, o problema está nos dados e não no algoritmo. Mas, se está no primeiro cenário, obviamente, o problema é no algoritmo, claro, mas tudo tem... Do mesmo, por exemplo, quando você escreve um texto, a gente tem o nosso jeito de escrever, certo? O código é exatamente a mesma coisa. Eu tenho um jeito de fazer meu código. Eu tento resolver o meu problema, mas às vezes eu posso não perceber que eu estou codificando um viés lá. Sim, pode acontecer. Falar que não acontece é tentar tampar o sol com a peneira. Não existe isso. Tem viés em tudo. É o ponto da gente falar que a gente não é racista, né? Tipo, nós não tem como, né? É uma coisa muito maior que a gente. Nós somos aqui pessoas racistas lutando contra o racismo diariamente, que está dentro da gente, institucionalizado, né? Dentro da gente. Então, não é uma coisa fácil de aceitar, mas é uma coisa que está dentro da gente. A nossa sociedade tem vieses. E aí, eu acho até legal a gente comentar. Eu não sei se você viu uma coisa que repercutiu muito nos últimos tempos, porque pelas pessoas que falaram sobre o assunto, foi a busca no Google pela palavra solteira versus a busca no Google pela palavra solteiro. E aí surgiu uma polêmica gigantesca falando que o Google era preconceituoso, né, misógino, e aí
queria saber a sua opinião, porque assim, o Google foi aí preconceituoso, qual é a lógica daqui? Porque o significado no dicionário é o significado que a gente atribui, né? A sociedade atribui a palavra, né? Então, eu Uhum. queria saber a sua opinião. Luciana também, você está muito quietinha, professora Luciana, pode comentar. É uma ótima pergunta. Esse assunto de assim, resultados que o Google provê, ele vem à superfície de tempos em tempos. Há um tempo atrás, era se você procurasse sobre casamento. Se você procurasse sobre casamento, as fotos, aparecia somente fotos de pessoas brancas, é, com vestido branco, etc., e não outras culturas e outras coisas. A partir do momento que foi identificado isso, eles foram lá e foram atrás para simplesmente tentar corrigir. Eu arrisco dizer que esse caso vai na mesma direção. Por exemplo, imagina assim, antigamente, quando tem algumas linguagens que quando você traduz ela e ele para a palavra médico, acho que é em finlandês, se eu não me engano. É a mesma palavra, só que se você usa ela, traduz para enfermeira, e se você usa ele, traduz para médico. Por quê? Simplesmente os dados não eram bons o suficiente. Não é que o algoritmo está falando assim, ah, não, é homem, então homem é médico doutor. Não é isso. Os dados que tem à disposição deles não é bom. É a mesma coisa que, por exemplo, se você vai no Google Tradutor, e isso eles mudaram em 2016, quando você colocava uma linguagem com um extremamente não popular, uma linguagem muito específica, e você colocava qualquer texto nonsense, né, lá, a tradução ia vir uma passagem da Bíblia. Aí você vai falar, o Google é religioso. Não, não é isso. É porque a Bíblia, ela foi traduzida em tantas linguagens, então as pessoas usam isso para treinar o algoritmo, porque eles não têm outros dados. Não justifica que, nesse caso, eles não tenham dados, não é isso. Os dados não foram bem trabalhados. Então, é bom que essas coisas apareçam para a gente corrigir. Também, como posso dizer, a maioria das descobertas científicas, o método científico de como a gente faz ciência, ele é feito disso. A gente tenta, deu certo, hipótese, refuta, vai, não tá bom, a gente critica e melhora, e é isso. O que não pode acontecer, na minha opinião, é a gente, por exemplo, carimbar que é isso aí, o Google é do mal, apesar de, pode ser que ele seja do mal mesmo, não sei, talvez seja, mas a gente não pode simplesmente classificar, isso é do mal, então tudo que eles fazem é ruim, eles querem propagar a desinformação, eles querem propagar o racismo, não é bem assim, se eu alimentar a minha base de dados, por exemplo, com somente, um caso que aconteceu com o Twitter, tem um sistema de diálogo que a Microsoft fez, e depois de um dia, esse robô, ele aprendeu textos nazistas e começou a concordar com Hitler, e todo mundo falou, a Microsoft criou um robô nazista. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que o robô, ele aprende com o que ele lê. E o que aconteceu? O pessoal na comunidade falou, vamos brincar com esse robô? E começou a inundar o robô um monte de coisa de propósito, para você criar um viés em cima disso. Então, pode ser que ou as páginas que o Google estava indexando, o conteúdo que ele estava usando, estava demonstrando uma certa direção nos resultados. A partir do momento que você viu um problema ou algo que não é socialmente aceito, correto, enfim, ok, então a gente precisa de representar isso melhor. Como a gente vai fazer? Vamos olhar o nosso dado. Qual que é a distribuição? Putz, caramba, toda vez que eu tenho a palavra solteira, eu tenho uma conotação extremamente machista. Então, tá na hora da gente consertar isso. Vamos tentar nivelar o dado, ter uma representação uniforme, de forma que a gente consiga mitigar esses problemas. E eu acho que é isso, e eu acho que é isso mesmo que acabou sendo feito, né? Porque o Google pediu para Oxford, que foi quem traz o significado das palavras, alterar o significado para uma coisa mais moderna, né? Então,
o ponto é mesmo os dados que entram nesse algoritmo. Mas aí você falou de uma coisa muito interessante, que é a gente rever os dados que foram colocados e utilizados para o algoritmo. E aí eu apresentei para você, com certeza acho que você já conhecia o caso do Enem britânico, que aconteceu agora durante a pandemia. Então, é até legal, né? A gente está aqui num programa, num projeto de enfrentamento ao coronavírus, à pandemia, essa situação trágica que a gente vive mundialmente, tanto aqui no Brasil, né? Você aí na Alemanha, todos presos, confinados em casa. Às vezes aí está um pouquinho melhor, dependendo, né, de como as coisas, o governo lida com a situação, tudo, né, e as pessoas. Mas o ponto é, como que foi essa situação, né? Então, não se sabe qual foi o algoritmo, né? Quais são as regras do jogo que foram colocadas ali. Então, assim, é muito difícil nessas situações a gente falar e apontar um dedo, né? Google racista, Google preconceituoso. A gente precisa ter acesso e entender como que aquele algoritmo foi criado, quais foram as regras, qual é o modelo. Então, a gente precisa ter acesso a isso. E como que a gente pode ter acesso a isso? Isso é uma coisa pública, não é? Principalmente quando a gente fala de grandes corporações. Esse é um ponto que a gente consegue discutir, né? Sim, exatamente. É uma ótima colocação. Essa, a parte do Open Access, é muito, muito forte em computação. Algumas técnicas, alguns conteúdos, alguns códigos, sim, eles são completamente abertos e todo mundo sabe como é que funciona. Por exemplo, o algoritmo que o Google em si, ele usa para indexar e para colocar o que é relevante ou não, a gente conhece como funciona a versão de alguns anos atrás. A versão que eles usam hoje é tão cheia de ajuste, tão cheia de componentes, que a gente não sabe 100% como é que funciona. A mesma coisa desse algoritmo do Enem britânico. Ele foi injusto, ele não foi, sem saber como que é codificado, até porque em uma das notícias a gente leu lá que ele não leva em consideração os esforços pessoais, o trabalho duro dos alunos para ver as notas, a Eu gente... acho que faltou só a gente falar o que foi o caso do Enem britânico, né, Ah, Terry? Peço desculpas, até vou te interromper rapidinho, mas o sim, caso sim, sim. os britânicos, jovens britânicos, não conseguiram terminar o ano e ter todas as suas notas, fazer todas as provas para chegar na sua nota final para entrar na universidade. E aí, pelo governo, né, não sei em detalhes de organizações, mas estipulou um algoritmo para colocar as duas notas finais que os alunos precisavam. E aí tem vários relatos de pessoas que esperavam 2 As e aí tiraram 2 Es. E o ponto aqui é que não se sabe o porquê. A gente leva, né, a acreditar em algumas coisas que aconteceram que utilizou-se o CEP ou a escola que a pessoa estudava em conta, e aí você acaba tendo um viés, né, um pouco de confirmação, talvez, porque se a Uhum. pessoa está numa escola não bem colocada no ranking de escolas, numa periferia, como se fosse aqui no Brasil, ela acaba sendo prejudicada. Então, só para a gente, desculpa te interromper, mas eu acabei Não, fica não tranquila. comentando o que foi esse case, né? Tá? Sim, assim, eu não sei o quão transparente é o governo lá para eles mostrarem como é feito. Na, assim, se eles admitirem que eles tomaram decisões baseadas em aspectos geográficos, sociais, econômicos para inferir as últimas, assim, se eles usaram qualquer coisa além do resultado acadêmico para inferir novos resultados acadêmicos, está completamente errado, porque a sua habilidade acadêmica tem que ser medida através dos seus resultados acadêmicos, ponto. Então, se o algoritmo em si lá utilizou informações de, por exemplo, vamos torcer para que isso não seja verdade, eu gosto de acreditar no bem, que eles utilizaram a cor da pessoa, a religião da pessoa e onde ela mora. Se eles fizeram isso,
é extremamente complicado, assim, não tem palavras, aliás, tem palavras para descrever, mas eu não vou usá-las, mas não tem desculpa, não tem fundamento um negócio desse. Ou até se foi aleatório, que eu acho muito raso ter sido aleatório, simplesmente gera uma nota aleatória e dá para as pessoas, isso ia dar muita brecha, muita abertura, mas eu espero que o que dá para a gente, sem saber como foi feito, é esperar, entre aspas, ou uma investigação, eu não sei se eles têm algo similar lá para isso, até porque a investigação em relação a software é muito complicada, porque as leis para software são muito complicadas. Eu e a Lu, a gente deu entrada numa patente quando eu estava no mestrado aí, e a patente, pelo menos naquela época, em 2012, 2013, a patente para software, ela é feita como um registro, não é nem uma patente em si, é um registro de software, porque as leis, elas não são tão específicas para software. Então, eu não sei nem como é que vai ser categorizado, se é provado que eles fizeram esse tipo de discriminação, o que é absurdamente complicado. Sim, fica muito complicado. A gente vai começar a criar aí como se fossem monstrinhos. A gente precisa. A gente está falando de um assunto muito novo aqui nessas lives, nesse curso, e aí a legislação não acompanha, né? A gente teve até perguntas ali, como que a gente faz para regulamentar deepfake no começo da live, como que a gente começa a ter essas ações, né? E até com as eleições presidenciais e municipais se aproximando, como a gente tem regras para evitar fake news. São muitas perguntas sem resposta, né, nesse meio que a gente vive. É bem difícil, assim, eu acho que o primeiro passo é as autoridades, políticas públicas, entenderem que a parte da computação em si, sistemas computacionais, seja no desenvolvimento, no estudo, elas precisam ser incorporadas, ou seja, elas precisam ser levadas a sério. Não dá mais para você ficar, vamos só ensinar a computação quando a pessoa chega na graduação. Tem um monte de gente que não chega nem na graduação, para começar. Então, se a gente não começar a levar isso um pouquinho mais a sério, vai ser difícil, porque quando você fala de computador, a primeira coisa que deve ir na cabeça de muita gente é o quê? Facebook, ou algo assim. É complicado. Então, se você não tiver a regulamentação disso, agora, como você faz a regulamentação, eu não consigo nem imaginar, a não ser que a gente comece a levar um pouquinho mais a sério. É tão simples quanto, né? E começar a incorporar isso de maneira mais forte na educação básica. Pelo menos é o que vai possibilitar, eu acho, abrir porta, pelo menos. Senão, vai ser complicado. Sim, Terry. E aí, eu acho que foi até nesse documentário dos Dilemas das Redes que, ou foi, porque a gente acaba procurando muita coisa na internet, a gente vai absorvendo muita informação, né? E aí eu escutei uma mulher falando sobre em locais, em casos que as pessoas compravam o celular e pediam já para vir com o Facebook instalado. Então, mostrando, né, que a realidade que as pessoas enxergam, né, a internet como o Facebook. E eu acho que alguns anos atrás a gente teve algumas pesquisas desse tipo, né? O que as pessoas enxergam como internet? Facebook. Então, essa limitação das pessoas em enxergar o que é a internet em si. Ótimo assunto aqui. Eu acho que tem uma pergunta que a gente não vai ter resposta, eu acho, viu, Terry? Mas só para a gente fazer a pergunta aqui da pessoa que mandou com muito carinho, se a gente tem algumas soluções hoje para evitar viés discriminatório, aquelas soluções catalogadas, né, de tecnologia. Eu queria saber a sua opinião aí, porque eu acho que é um assunto bem difícil esse, hein? Nossa, é uma pergunta muito complicada. Como que a gente consegue eliminar isso? Eu acho que a gente consegue diminuir até a gente não conseguir mais. Agora, eliminar eu acho muito complicado, assim, eu não consigo imaginar algo, a não ser que, por exemplo, você trazer mais especialistas do problema que você quer resolver. Eu digo isso porque a gente agora está com um projeto aqui
que é totalmente fora da computação o projeto, e a primeira coisa que eu sugeri para o grupo é, a gente precisa de um especialista na área, pelo menos para saber fazer as perguntas corretas. Então, pode ser que a gente não tenha as respostas, mas se você tem pessoas que conhecem a área, pelo menos ela vai conseguir levantar as perguntas. Então, já é o primeiro passo para você minimizar. Agora, eliminar, é assim, seria muito bom se desse. Eu gosto de acreditar que um dia vai dar, mas, por enquanto, é difícil. Eu acho que é uma coisa que a gente vai evoluindo, né? Então, se hoje a gente já conseguiu eliminar alguns vieses como sociedade que a gente tinha há poucos anos atrás. Então, se a gente observar um pouco atrás, há 10 anos que seja a sociedade, a gente já conseguiu avançar em muitos aspectos quando a gente fala sobre gênero, quando a gente fala sobre raça. Esse ano a gente teve um movimento, né? Um movimento negro muito forte. Então, a gente acaba também entendendo e fortalecendo lutas e mudando a forma de enxergar como sociedade. E os algoritmos, os dados, eles acabam sendo reflexo. Então, eliminar o viés vai ser muito difícil porque a sociedade está em evolução, né? A Luciana levantou a mão para falar. Meu pessoal tá adorando aqui. Eu que fui alfabetizada na cartilha Caminho Suave. Pergunta para o papai, para a mamãe, para o vovô, para a vovó. O que é eu estou aprendendo bastante aqui. Mas eu gostaria essa pergunta. Eu acho que a resposta é educação. Uma boa educação básica. Indo nessa linha que vocês estavam falando. Porque os vigaristas, né, os espertinhos, sempre vão existir em todas as áreas, né, os manipuladores, e aí isso é parte, eu acho que, da natureza humana, né, pelo menos lá fazendo uma homenagem aqui ao Terry, né, no Star Wars, você sempre vai ter o lado da luz e o lado da sombra, tá, isso é intrínseco à natureza humana, então quem é da ciência da computação sabe do que eu estou falando, né, e então aquela velha dilema do bem e do mal. E aí como que a gente resolve isso? Você enquanto sociedade, se preparando por meio da educação. Quando você encontrar uma deepfake ou o texto, espera aí, isso aqui, né, tá, entendeu? Esse processo de reflexão, né, e a gente só consegue como isso? Precisa ser todo mundo cientista da computação, especialista? Não, né, a gente precisa fazer esse processo de reflexão. Para isso não é certo, né, isso tem alguma coisa que não está se encaixando bem. Então, como que a gente consegue resolver os nossos problemas? Através da educação. E aí, não é claro, eu acho que é interessante essa questão do pensar a computação como uma linguagem, né? Eu vejo isso acho que principalmente em algumas universidades americanas, eles usam em processos, para pós-graduação, né? Consideram uma linguagem. O conhecimento, né, de computação, não necessariamente né, essa linguagem, tem as línguas lá, né, mas a ideia de você ser letrado, né, na computação, da mesma forma que você é em línguas, no inglês, no espanhol, no alemão, né, no português, ou na língua musical, né, linguagem musical, são formas, né, de ser alfabetizado diferentes conhecimentos. Então, pensando, ou, né, até na questão da nossa educação básica, pensando em políticas públicas, seria importante, então, que talvez as crianças, né, já tivessem desde da educação mais do inicial, eu diria, a linguagem de dados, né, da computação, entender, porque nós vivemos nesse mundo cada vez mais do mundo digital, línguas, né, então, o que eu chamo de língua? A língua portuguesa, né, eu acho que, aqui já juntaria a língua espanhola, porque é muito próxima, todos nós deveríamos falar, é um absurdo que nós não sejamos fluentes, a língua inglesa, por ser
a língua da ciência, né, do conhecimento, da interação com outras línguas das mais no resto do mundo, né, a língua, a Libras, né, a língua de quem não ouve, né, que é uma outra, então eu acho que seria o mínimo, assim, né, falando de linguagem, né, de comunicação, que pensar agora para a gente, nesse mundo que está cada vez mais complexo, né, de tanta informação, de tantos... Então, é isso. Gostaria de compartilhar. E é isso, professor. Até o Wesley comentou aqui que cada vez mais tem se aumentado a procura pelos profissionais que estão licenciados em matemática, justamente pelo que você está falando, e a gente falou aqui, né, Terry? Fica cada vez mais claro que não dá para adiar nosso ensino em licenciatura da computação. Então, as pessoas estão concordando. O Vlamir também, foi uma pessoa que eu trabalhei numa equipe antiga, uma pessoa maravilhosa. Então, ele comentou aqui que ele vê o poder das mídias sociais nesse momento, né? Ele é um paizão de família, então ele tem duas crianças, 2 adolescentes que moram com ele, então ele deve ver muito esse impacto, né, na vida dos filhos. E aí ele coloca que também serão necessárias várias pessoas com as mais diversas especialidades trabalhando junto para tirar esse viés e a gente conseguir melhorar a sociedade. E a gente já está estourando quase o tempo aqui, vamos finalizar essa live. Terry, você quer colocar alguma palavra final, fechar aqui? Sim, eu só complementando o que a Lu falou, concordo palavra por palavra, vírgula por vírgula, da minha former advisor, e eu gostaria de complementar também falando que, para responder aquela pergunta do como que a gente começa a resolver isso, se a gente começar a ver educação como investimento e não como custo, as coisas vão melhorar. Enquanto a gente vê educação como custo, não, é só prejuízo, a gente está fadado ao desastre. Mas vamos tentar mudar isso para ver como um investimento. E qual é o nosso investimento? É o nosso futuro. Tão simples quanto. Só isso, para finalizar. Luciana, você quer fazer uma palavra final? Eu gostaria, então, de agradecer, né, o Terry falou que eu sou a ex-orientadora, né, na verdade, quando a Mari falou que queria trazer, ela falou assim, eu queria trazer um professor da computação, aí eu falei assim, Mari, traz o meu professor, né, e aí eu falei do Terry, né, e eu fiquei muito feliz que ela me ouviu e fez o convite, Terry, que você pôde aceitar, embora eu saiba que você... aí na Alemanha, né, fazendo 1000 coisas, tal, eu fico, claro, tenho muito orgulho disso, né, e aí, mais ainda, eu fiquei aqui, eu não participei muito, não era porque eu estava aqui, né, maravilhada de ver essas, né, as novas gerações, quer dizer, a antiga, né, eu chamo o Terry, que não é, que nem que você foi, não tinha nem quando o Terry fez, que foi o primeiro vestibular, não existia mesmo o Enem, né? O Enem veio depois. E a Mari, né, que é do Enem de 2011, né, e o Douglas, né, que está aqui comandando a transmissão lá para os canais, que é do Enem de 2018, né? Então, eu tenho aqui os meus, como que é? As gerações do Star Wars, a Jedi de calcinha, a Rey, a Mari, né, o Luke, o Terry, o Geek, né, e o Douglas aqui também fazendo parte dessa equipe, que é totalmente digital e plural. A tríplice coroa aí. Então é isso, Mari, passo para você fazer o encerramento e agradeço o pessoal que participou. Eu hoje já estava nervosa antes de começar a live, porque eu sabia que o assunto ia ser hoje difícil, pesado e polêmico, e aí a minha orientadora não estava presente, também fiquei mais nervosa ainda, e até na hora de apresentar os dados lá do Quem Coda BR, fiquei mais nervosa ainda.
Então, peço um pouquinho de paciência também, que vocês tenham, que eu estou aqui no caminho, né, de aprendizagem. Fico muito feliz que a Luciana indicou o Terry, foi muito legal, e foi muito legal ver também que ele é fã de Star Wars. Eu assisti, fiquei impressionada com a série. Eu acho que ela, quem não assistiu, assista, ela é realmente impressionante, pela época que foi construída, né? A visão do Yoda e a visão da força é uma coisa muito além da tecnologia. Eu achei uma série super legal, muito interessante, né? Uma série de filmes. Eu assisti todos quase de uma vez só, assim, em um período de 1, 2 semanas. Então, muito nervosismo hoje. Amanhã, eu e a Bia também vamos dar a cara a tapa para falar sobre o documentário das redes, né? Então, o dilema das redes sociais. Também vou ali passar muito nervosismo, vergonha, a língua vai travar tudo, mas não tem problema, a gente está aprendendo aqui, né? E eu queria só, para fechar, falar os dados de uma forma decente, né? Que eu acabei comendo todos os dados, me atrapalhando para falar tudo, e eu chutei aqui o meu negocinho. Então vamos lá, eu só queria falar porque eu achei muito interessante aqui quando a gente fala de quem coda, quem está trabalhando com isso no Brasil. Então, em 75% das equipes não tem nenhuma pessoa com deficiência. 62% dos casos das mulheres, né, das equipes que têm mulheres, elas não são mães, então elas não conseguem fazer essa relação com a maternidade e entender a geração do futuro e entender como que a gente precisa, às vezes, sair mais cedo para buscar um filho na escola. Então, acaba sendo uma equipe muito, muito fechada e muito, a gente fala de hard working, né, que trabalha demais, e acaba não tendo espaço para isso, acaba tendo preconceito, né, de ter mães dentro da equipe. 88% dos casos não há nenhuma pessoa que se declare de gênero diferente de homem e mulher, e aqui a gente falando de viés, né, na forma de criar modelos, como a gente pensa, como a gente enxerga as coisas no futuro. Não tem 37, 33% não há uma pessoa negra na equipe, em 95% não há uma pessoa indígena. Então, a gente acaba vendo quem coda, quem faz os códigos, quem trabalha com tecnologia, hoje é muito fechado. A gente precisa começar a mudar esse caminho, e aí aqui é um chamado para vocês nesse curso, para a gente começar a entender, não precisa codar, não precisa fazer programação, mas a gente precisa tomar posse do que é nosso, dos nossos dados, a gente ter noção do que a gente vai dar para as outras empresas de informação nossa. Não precisamos, às vezes, dar o CPF em todas as lojas que vamos, não precisamos informar tudo, né? Então, a gente, no Brasil, às vezes não tem essa visão da importância dos nossos dados. Então, convido vocês para a gente falar isso amanhã, na live de redes sociais, para a gente entender nosso papel nas redes sociais. A gente falou, né, Terry, que o Google não é tão malvado assim, né? Tem um lado muito bom do Google, então amanhã a gente pode falar um pouquinho mais disso. Eu agradeço muito, Terry, você ter participado aqui. Foi muito legal, muito, muito legal. Parabéns pela sua trajetória. Espero conseguir seguir uma trajetória tão interessante quanto a sua. E é isso, gente. Vai ser vamos melhor fazer até. Que nada. Vamos fazer um tchau coletivo. Todo mundo abre a câmera e o som. A Andréia não está aqui, mas eu vou fazer por ela esse tchau. A gente vai falando tchau aqui enquanto eu aperto o botão de parar para gravar. Tá bom? Vamos lá, gente. Tchau! Tchau. Tchau, tchau. Tchau.